Olá pessoal, sou Mariângela Brasolin e nós estamos em mais um Pod Vivax na Rede Vivax TV. Nosso podcast é voltado para você corretor e para você investidor que querem ter êxito no mercado imobiliário e para você proprietário que também quer ter o seu imóvel valorizado. No episódio de hoje eu recebo meu amigo Rafael Garcia, gerente de parcerias da Calas Vendas e que foi campeão de vendas em 2023 com um VGV de 100 milhões de reais. Mas antes de falar dessa premiação gigantesca, nós vamos ouvir a trajetória profissional do Rafael. Rafael, tudo bem? Tudo bem, Mari? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Eu que tenho a honra de te receber aqui no Pod Vivax. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, me sinto honrado também de estar aqui. Que legal, que legal. Rafa, eu vou te chamar de Rafa. Você já é meu amigo, tá? Rafa, diz uma coisa para mim. Nós vamos falar, obviamente, da premiação, porque eu acho fantástico. Você é jovem, está nesse mercado, pelo que eu pude entender, há 4 anos, tá? Mas vamos contar a sua trajetória, porque, assim, que nem comigo também, sempre aconteceram os insights na vida que direcionam a gente, né? Como foi para você? Nós vamos chegar lá de como você chegou no mercado imobiliário, mas como você iniciou a sua trajetória de trabalho? Parece que você começou muito cedo, né? Sim, comecei muito cedo. No mercado imobiliário eu estou desde 2011 e a gente vai chegar lá, tá, Mari? Primeiramente, eu venho de uma família muito simples, né? Fui nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. Sou filho caçula de um total de 5. 5 filhos. 5 filhos. Tive uma infância simples, mas muito digna, né? Com muito amor, e eu sou muito grato aos meus pais por isso. E com muito valor, pelo visto. Com muito valor. Isso é o fundamental, né? Exatamente. Isso é o que fundamental. Foi a minha base, né? Aliás, essa deveria ser a base de todo mundo, porque herança é muito bom, dinheiro é muito bom, mas sem essa base familiar, nada do restante tem valor, você concorda? Concordo plenamente. Que legal. E nessa, meus irmãos mais velhos sempre tiveram aí uma veia comercial e empreendedora. Então eles desde muito jovens já começaram a montar comércio. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eles montaram um bar-restaurante, né? E foi ali que eu tive o primeiro contato com o trabalho, comecei a me desenvolver, lidar com o público, né? Então foi fundamental aí para eu perder aquela timidez de adolescente. Sim, né? sim. Então, pré-adolescente, porque você tinha o quê? De 12 para 13? 12 para 13, mano. Muito novinho, muito novinho. Jovem. Puxa, que bacana. Então aí você foi trabalhar nesse comércio da família, porque era da família. Exatamente. E aí? E de lá para cá? No caso, então assim, começou aos 13 anos o comércio da família, teve um desenvolvimento profissional. Agora, me conta como foi a transição, muito novinho, para começar a trabalhar no banco. Pois é. E aí? Nesse comércio, Mário, eu já me sentia muito parte, né, de tudo aquilo. Eu tinha uma responsabilidade, né, e isso era coisa minha, né. Obviamente que um garoto de 13 anos, num final de semana, gostaria de estar passeando com os amigos, jogando futebol, reunido numa praça, né? Mas eu abria mão de tudo aquilo para estar no comércio e contribuir, né? E eu já trabalhava de uma forma muito séria, muito responsável, e isso chamou a atenção de uma cliente, que depois ela virou amiga da família, e ela chegou para mim e falou, olha, eu vejo você tão jovem, já com tanta maturidade, responsável, né, sério. Eu trabalho no Itaú e quando você fizer 16 anos, eu posso levar teu currículo, que é a partir daí... E que eles contratavam, que eles contratavam. Você gostaria? Você imagina, né, Mari? Você adorou, né? A minha empolgação, um garoto, né, de 13 anos ali na época, né, da periferia, com estudante de escola pública, né, ter uma oportunidade dessa. Olha, muito legal, Rafa. Só fazendo um parêntese, não chega a 100 milhões de VGV com premiação à toa. Exatamente. Não é à toa. Não é sorte, exatamente. Entendeu? Foi construído muito lá atrás. Né? Foi construído muito lá atrás. Bom, mas e daí? Daí você ficou empolgado com esse Empolgadíssimo com a ideia. Um dia antes de eu completar 16 anos, eu vou até ela
entrego o meu currículo. Né? Dos 13 aos 16, você ficou com isso na cabeça. Ali eu já tinha 13 para 14, Sim, e quando ela falou, eu fiquei 1 ano e meio nessa ansiedade, né, de chegar aos meus 16 anos. Né? Eu entrego o currículo nas mãos dela e ela cumpre, né, leva o currículo. Inclusive, gostaria de deixar aqui um beijão para ela, que hoje é minha amiga, Pureza. Né? Agradeço primeiramente a Deus e depois a ela, né, por ter aberto essa porta. Com certeza. E eu ter agarrado, né? Sempre essa tem chance. uns anjos, né, na nossa vida, né? Sempre tem os anjos. Lógico, você agarrou, você focou, foi objetivo, determinado. Sim. Um adolescente de 13, 14, 15 anos, é o que você falou, quer saber de baladinha, de curtição. É difícil ter foco nessa idade, mas você teve. Sim. Muito foco. Muito legal, muito legal. E, bom, mas aí então foi por conta disso que aconteceu essa transição do mercado de comércio da família para o mundo bancário. E quando você ingressou no Itaú aos 16 anos, quais foram os desafios iniciais que você enfrentou? Porque você era muito novinho, seu primeiro emprego. Exatamente. Primeiro, eu fui para trabalhar na central do banco. Né? Então era um mundo gigantesco para mim, né? E uma central gigantesca com diversas torres, túneis, né? Primeiro foi me achar ali, né? Lá no Jabaquara, na Conceição? Na Conceição. Nossa, aquilo é um mundo. Ali é um mundo, túneis, né? Mas muito legal, subterrâneos, né? Então eu cheguei ali e falei, como que eu ando nisso primeiro, né? E entender o mundo corporativo, né? Sim. Porque o banco é muito segmentado, com diversos departamentos, daí entender como funcionava o banco, né? Eu não tinha qualquer noção, né, Mari? Não, novinho. Você tinha noção de atendimento ao público, do comércio da família, tal. Essa noção você tinha, mas daí para o mundo corporativo de um gigante como o Itaú, diferente. Foi um choque, né? Foi um choque. E aí rapidamente me adaptei também e segui e trilhei uma carreira lá no banco. Ah, é? Então você ficou quantos anos no banco? Fiquei 12 anos no Itaú. 12 anos no Itaú. E quais foram alguns momentos cruciais que moldaram sua carreira nesse período? Mari, quando eu chego ao banco, eu vou muito consciente que eu preciso dar continuidade nos meus estudos. Eu ainda era estudante do ensino médio, né? E eu já estava no meu radar que eu precisava fazer uma graduação. O salário de contínuo não comportava o pagamento de uma graduação, de uma faculdade, né? E aí, como aconteceu? Eu me lembro que lá no térreo, né, naquele universo do Itaú, tinha uma lanchonete. E naquela lanchonete eles vendiam uma sopa, que no dia de hoje talvez, vou arriscar dizer que é uns 10 reais. E o meu ticket dava para comprar ali diversas sopas. Né? Então, com um ticket eu conseguia almoçar uma semana inteira e eu complementava o meu salário e conseguia pagar a faculdade. Né? Nesse período eu ganhei uma gastrite aos 19 anos, né? Um trauma de sopa já superado. Eu vou te convidar para jantar em casa. Tudo bem? Uma sopa de legumes? Não, muito obrigada. Hoje já está superado. Se fosse um tempinho atrás... Você ia falar nunca? Não, sopa não. Mas me informei, né? Que era o meu objetivo e eu tinha que fazer a qualquer custo. Nossa, você sabe que você me fala esse tipo de história e eu também tive as minhas dificuldades e desafios, logicamente, e eu acho que todas as pessoas que eu conheço, olha que eu já conheci gente pra caramba nesse nosso mercado, lógico, tem as pessoas que já nascem mais agraciadas pela vida e são bacanas, tem muita gente assim legal, mas todas que eu conheci que tiveram esse tipo de desafio, né? Como que eu vou fazer? O dinheiro está curto, eu vou trabalhar. Quando elas superam, elas chegam num patamar, porque tem que superar. Sim. Né? Tem que superar. Chegam num patamar que assim é tão compensador, e não só por causa da grana que vem, não é isso. É aquela coisa de você falar, eu consegui. Não importa que teve gastrite, não importa que odeia sopa hoje em dia, não importa. Era qualquer custo. Era qualquer custo. Custe o que custar. Isso é foco, objetivo e determinação, né? Exatamente. Essas histórias me emocionam. Agora, fora a administração de empresas que você fez, você
é bem formado, o seu currículo é bacana. Me conta um pouquinho do seu currículo e como que eles contribuíram para o seu crescimento no banco. Depois de me formar, eu também sabia que eu teria que continuar estudando, né? Estava no mundo corporativo, né? Não dava para ficar só com a graduação. Predador total. Eu fiz gestão de pessoas, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, depois eu fiz uma MBA em relações do trabalho, que eu trabalhava numa área de RH, né? E isso foi fundamental para eu me encarreirar no banco. Então, o estudo era fundamental, eu já sabia, né? E foi fundamental para eu ir trilhando cargos, méritos dentro do banco, né? Então, é algo que eu carrego para a vida toda, né? Inicialmente eu fiz por aquele motivo, mas o estudo não ocupa espaço. Nossa, isso é uma frase da minha avó. O saber não ocupa espaço. E ela falava isso, ela já faleceu, mas isso gravou aqui para o resto da minha vida. Não ocupa nunca. E você está me falando, eu estou aqui idealizando e mentalizando uma outra situação. Que eu ia te perguntar exatamente isso. Qual foi o momento decisivo que o fez mudar para a corretagem, né? Agora, todo esse seu respaldo, todo esse seu estudo, na minha opinião, ele tem tudo a ver com a corretagem, principalmente a pós-ingestão de pessoas. Exatamente. Tudo a ver. Então, como que foi esse lance de você estar no mundo corporativo, mercado financeiro, por mais que você trabalhasse com pessoas, RH e tal, é o mercado financeiro? Exatamente. Como que foi esse lance de falar, não, eu vou para a corretagem? Porque, só um parêntese, você tem uma formação muito bacana para um mercado que hoje, quanto mais o corretor sabe, assim, ele é muito mais evidenciado pelo saber, pela conduta e tudo mais. Mas, num geral, infelizmente, o nosso mercado ainda é um pouco marginalizado, Sim. Você sabe disso, até por conta da atuação de alguns profissionais, né? A gente precisa mudar isso. Entendeu? Você, inclusive, é jovem e tal, o pessoal precisa entender. O saber não ocupa espaço de verdade. E um corretor que tem uma formação grande, não importa se ele é gerente, diretor ou dono de incorporadora, não importa. Importa que ele tem que conhecer o mercado que ele trabalha. Você não acha isso? Sim, e até com isso, o próprio cliente reconhece isso, né, Mari? Muito. Passa a te respeitar. Muito. Você consegue se posicionar. Lógico. Né? Então, é fundamental. Fundamental. Você ter conhecimento, né? Se é tudo isso de estudo, né? Não, mas pós, né, mestrado, sei lá, mas ok, você fez também porque você queria. Exatamente. Você, pelo visto, é um buscador, né? Você fuça e não para nunca, pelo visto, né? Foi com isso que eu cheguei no mercado, em 2011. Então vamos lá. Eu sinto a necessidade de potencializar a minha renda, né? Porque no universo que eu estava, eu já sabia até onde você ia chegar. Eu ia chegar naquele ano, por exemplo. Em 2011, muito por influência dos meus irmãos, que já estavam no mercado, eu olho e pergunto, eu consigo fazer isso em paralelo? Acho que você consegue, né? Em paralelo, porque aí você manteria o Itaú e faria em paralelo a corretagem. A corretagem. Deixa eu ver como que eu me saio nessa, né? E estabeleci uma rotina ali de quarta e quinta-feira eu saía do banco e ia fazer oferta, né? Saía do banco que horas? Às 18. Às vezes saía um pouquinho mais, mas de quarta e quinta eu procurava sair às 18, que aí eu chegava no escritório 19 e pouquinho, que era a hora que funcionava bem a oferta, que as pessoas chegavam em casa e eu conseguia ofertar. Então, de quarta e quinta era oferta, de sábado e domingo eu fazia o plantão. Então, ou seja, você não sossegava nunca, era de domingo a domingo. Domingo a domingo, não diferente do que é hoje, mas era puxado, né? E aí eu estabelecendo essa rotina, né? Eu comecei a vender e por curiosidade, o primeiro imóvel que eu vendi foi da Calas, né? Ali no final de 2011, é um imóvel Double Office Santana, me lembro, né, muito bem dessa venda. E ali, né, mal sabia eu que iria encontrar com a Calas depois de alguns anos. Então não foi nesse período, aí começou só a transição. Isso, aí em 2012, né,
eu começo a vender, né, no final de 2011, 2012, eu comento com alguns amigos do banco que eu estou também na corretagem, que não havia conflito de interesse. Não, porque né? você fazia fora do seu horário de trabalho. Exatamente. Ou seja, era de madrugada praticamente. De madrugada você podia trabalhar, de sábado e domingo, por que não? E era uma decisão minha, marcar meu final de semana, né? Lógico. E aí, estava lançando um produto perto ali do banco, né? E um superintendente amigo, Rafael, eu estou sabendo que você está na corretagem também, me ajuda aqui com... tem interesse nesse lançamento? E aí eu vendi as 2 coberturas do lançamento para ele. Faltava 2 dias para o lançamento, ele veio me procurar, desenrolamos. E aí fui me empolgando, né, Mari? Lógico. Trabalhando no banco e com a corretagem, para mim, assim, começou a potencializar meu ganho, que era o que eu queria. Sim. E aí eu me pego ali em março, abril de 2012, olhando através da janela do banco e vendo que tinha vida lá fora, né, Mari? Eu já estava 12 anos, num mesmo local, embora belíssimo. Sim. Mas religiosamente, de segunda a sexta, das 9 às 18, não tinha nessa época home office, né? Então era aquela coisa, e eu sentia a necessidade de expandir, né? De expandir, de conhecer pessoas, conhecer outras culturas, de viver. É como se fosse aquela... porque o que acontece? Você continuou no emprego convencional e mais tradicional e um mercado conservador, trabalhando registrado, férias 13º, papapá, e em paralelo aquele mundo do mercado imobiliário que é a montanha-russa que nós conhecemos. O Gustavo Feolo, meu amigo, até aqui no podcast a gente comenta, o corretor é aquele que dorme rico e pode acordar pobre, ou pode dormir pobre e acorda rico. Exatamente. Literalmente é isso. E aí você tem que ter uma estrutura emocional gigante para lidar com isso. Né? Porque não é qualquer ser humano que lida com isso, entendeu? E aí, eu estou imaginando você nesse conflito, porque são coisas extremamente opostas. E eu tomei a decisão mais difícil. Em toda a minha carreira profissional. Porque aí você percebeu que você tinha que ir por um único caminho. Me despertou essa necessidade. Né? E aí eu tive que tomar uma decisão difícil profissional. Mas foi quando? Em 2012? Já no ano seguinte. Já em 2012. Eu com quase um ano de corretagem ali, eu sinto essa necessidade, né? E, por outro lado, eu tenho esse conflito, você falou muito bem. É conflito completo, nossa. Todo um status, pacote de benefícios, Lógico. Eu tinha amigos lá, estava tudo encarreirado. Uma certa, vamos falar a palavra, segurança. Exatamente. Quem não gosta de segurança, lógico. Sim, e era o meu primeiro emprego, né? Assim, obviamente teve a parte do restaurante, mas o primeiro emprego de fato ali. Sim, você cresceu lá, começou como contínuo e foi galgando lá, né, os vários degraus que se tem para galgar. Sim. Não, eu imagino, que loucura isso. E aí tomar essa decisão não foi fácil, até eu demorei muito tempo para tomar, assim, né? Muito tempo não, mas eu não tinha nenhuma necessidade de tomar ela também tão rápida. Sim. E aí eu sento, converso com os meus gestores na época, né? Eu estava tocando alguns projetos, me comprometo a finalizá-los, né? Mas comunico o meu encerramento do ciclo no banco, né? E aí eles entenderam, falaram, você é jovem, vai viver, tá tranquilo. Eu fico mais 6 meses no banco, pra você ter uma ideia, né? Do compromisso que eu tinha. Lógico, responsável, né? E entrega. E aí que eu, de fato, saio no final de 2012. Então, você sai no final de 2012 e eu ia te perguntar, então, o que te motivou a fazer a transação para a corretagem? Na verdade, foi exatamente isso, esse mundo paralelo e tão diferente que começou a te chamar, né? Exatamente, acho que começou uma necessidade de conhecer coisas novas, outras culturas, flexibilidade de agenda, né? E ganhos bons. E não ter teto de ganho, né? Não ter limite, né? Não ter. Você acabou de falar uma frase do teu amigo, e isso era fato, eu sabia disso, né? E aí eu pulo 100% para corretagem,
E aí eu passo a sentir as dores também, 100%. Ah, mas aí, tipo, neste momento você ainda não foi para Calas, né? Porque isso é 2012. Não. Aí você foi Eu trilhar o estava numa grande mercado. imobiliária. Uma imobiliária, normal, tal. Isso, que é uma das mais fortes na época em São Paulo, Aham. né, com muito lançamento e tudo mais. Lá você foi aprender o que era a vida de um corretor, né? Lá eu senti as dores porque as dores quando vinham, quando eu estava ainda no banco, ela vinha muito fraca, porque se eu tive uma frustração, uma venda que caiu, Você tinha o alguma salário coisa, no banco. tá bom, eu só estou aqui fazendo um paralelo, e aí eu levava de uma forma leve, não que eu não leve, mas quando você larga o mês, né, no zero, é diferente. Totalmente diferente. Então aí você entendeu aquilo que eu falei, que você tem que ter uma estrutura emocional gigantesca para não pirar. Porque Exatamente. principalmente, por tudo que você fala, você é uma pessoa comprometida e responsável. As contas precisam ser pagas. E aí, como é que faz? Não tem o salário no fim do mês, eu conto com aquela venda que hoje ela dá certo, mas amanhã ela pode dar errado. E todo corretor passa por isso. E eu ter aberto mão de uma carreira, Mari, me fez revisitar, né? Será que eu fiz uma escolha certa? Isso que eu ia te perguntar. Houve em alguma fase um arrependimento? Tipo, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Arrependimento nunca, né? Mas eu pensar, né? Na situação, sim. Né? No será, né? Será que eu fiz a escolha certa? Será que, né? Ou será porque as dores, como eu te falei, elas vêm, né? E aí eu tinha que aprender a lidar com essas dores do que ficar tentando voltar lá. Será que será? Lógico, você né? pensou pra frente. Você pensou assim, vou respirar fundo, não quero que ninguém me fale que eu fiz a besteira. Porque tem Exatamente. isso ainda, porque família é assim com a gente. Eles gostam que a gente se dê bem, é óbvio, mas tipo, ai, você não devia ter feito isso, poxa, mas por que saiu daqui e veio pra cá? Você pensa que a gente não ouve essas coisas? Exatamente. É óbvio que hoje, se bobear até hoje, eu ouço isso de mames. Os meus pais, na época, falaram, né? Lógico. Você tá maluco. Você tá maluco. A tal da carteira assinada, né? Você tem carteira assinada, sim, né? Lógico, porque os pais são mais conservadores, eles querem. Exatamente, você falou tudo. Somos de gerações diferentes, mas o que eu ouvi é o mesmo que você ouviu e nada muda. E o que eu também senti foi o mesmo. Só que a gente aprende pra caramba, né? Quando você começa a aprender a ter esse autocontrole para enfrentar as diversidades, porque quando você está querendo pagar as suas contas e aquela venda que ia sair, ela declinou, ferrou. E tem alguma história que você se lembre que marcou muito ou todas foram assim, irrelevantes que você já esqueceu? Tem Não, alguma? Tem algo que me marcou sobre nesse tema que a gente está agora. Na época não tinha essa coisa da cidade limpa, você podia entregar panfleto e tudo mais, então como eu mergulhei 100%, eu falei, vou fazer tudo o que tem que fazer o corretor, né? Além de ofertar, além do plantão, o que precisa fazer mais? Eu já sabia, na verdade. Era ponto de captação, era entregar o teu panfleto ali no farol, né? E eu, muito jovem, né? Falei, ó, eu vou viver isso. Você encarou, né? Eu vou viver isso. E aí eu revisitava, poxa, né? Tô aqui fazendo isso, eu tinha um Você status falava, lá. eu tenho pós-graduação, eu tenho MBA, o que eu estou fazendo aqui? Você pensou isso após? Sim, com certeza. Mas passava rápido, né? Porque eu procurei esse processo para me desenvolver exatamente. Lógico. Né? Então, de uma forma consciente, eu falo, não, você tem que passar por isso. Não, Rafa, pelo que eu estou vendo aqui, na verdade você superou a você mesmo. Sim. Porque quando a gente tem uma formação bacana, que a gente procura aprender, você procurou aprender, se esforçou pra caramba, tem seus méritos, tudo, você percebe a diferença de posições. E aí vem o ego falando, pô, cara, o que você está fazendo aqui? Volta para lá, que é tua praia, tua tribo, é teu mundo. Mas, por outro lado, o mercado te chamava. Sim. Olha que conflito. Eu sei de tudo que você está falando, porque também passei por isso. Mas é um mercado tão maravilhoso que a gente fazendo a coisa de uma forma certa, correta, não só com garra, mas com conhecimento. É muito importante ter conhecimento. Sim. Agregou para você pra caramba tudo que você estudou. Claro. E aí chega-se
na premiação, é óbvio, mas antes de falar da premiação, eu tenho mais perguntas. Como gerente de parceria, quais estratégias você adota para impulsionar o sucesso nos negócios imobiliários? Antes só de responder, você responde, mas conta um pouquinho, o que o gerente de parcerias faz? Basicamente, Mari, a gente tem que ser o elo entre o corretor e a incorporadora, né? Então, esse corretor... Corretor de fora, o externo. Isso, o nome já diz, né? Parceria. Ele vem de fora, imobiliário, corretor, para vender nossos produtos, né? Então, ele precisa de um suporte, né, diferente dos demais, porque quem está na house já sabe, né? Porque já tem todos os acessos fáceis, né? E quem está externo, né? Um cliente chega para você e fala, eu gostaria de investir aqui nessa rua, você vê que tem um produto da Calas. Sim. Por onde você começa, né? Você vai no canal de parcerias e ali eu vou começar a te alimentar de informações. E você é a pessoa da Calas que atende os corretores do mercado que querem comprar ou intermediar os produtos da Calas. Exatamente. Então eu tenho que fazer esse elo, né? Junto com o corretor, né? Entender a necessidade do cliente também, né? Defender por que o meu produto é melhor do que do... E você auxilia o corretor nisso? Sim, 100%, né, Mari? Né? Como ele chega, igual eu te falei, ele chega precisando desse suporte porque ele não é da Calas e está tudo bem. Eu estou ali para isso e eu vou dar todo um suporte para ele, né? Então, voltando à tua pergunta, primeiro, valores éticos inegociáveis. Né? Você tem que ser uma pessoa de confiança, porque o corretor ele vai confiar o teu cliente, o cliente dele é você. Dele para você, lógico. Então, se houver essa quebra de confiança, né, na verdade, o que eu falo no mercado imobiliário, né, quem não for confiável tem vida curta. Total, porque se queima e porque o mundo de fato é uma azeitona. Como diz Gustavo Feola, o mundo é uma azeitona neste mercado imobiliário. Não adianta você querer dar uma de ganancioso, de querer ganhar sozinho, porque você faz aqui, reflete aqui. Exatamente. Isso que eu te falei, anda direitinho. Sim. Né? Isso é o princípio básico. Depois é criar ferramentas de acessos fáceis para o corretor, né? Respondê-los rapidamente, né? Porque o corretor já é ansioso por natureza da profissão, né? Da profissão. E eu entendo eles, porque imagina que ele recebe um lead e esse cliente também ele quer resposta rápida. Ele pergunta para você se não responder, ele vai perguntar para o outro. E aí ele perde o time do negócio de interagir com o cliente. Então, eu entendendo isso, eu procuro deixar os links tudo de mais fácil acesso. E também responder ele numa pergunta que, por exemplo, que não esteja ali. Né? Então, a rapidez nas respostas também é um diferencial. Fundamental, né? Para ter essa dinâmica, né, na venda. Né? Depois, eu trilho uma meta pessoal e você falou há minutos atrás que eu tive uma briga comigo mesmo, né? Sim. E eu faço uma disputa comigo mesmo. Sim. Né? Então, o Rafael de 2022... foi melhor que o Rafael de 2021, eu tenho esses números controlados no mês a mês, então não deixe para ver isso no final do ano. Então eu tenho que vencer todo mês, né? E consequentemente eu vou vencer no ano. Então o de 23 foi melhor do que 22 e o de 24 está disputando com o de 23. Né? Obviamente eu estou numa empresa... Estou numa área comercial, que eu vejo o ranking, né, obrigatoriamente, mas eu vejo os meus números. Então eu preciso me vencer, né? E eu vencendo os meus números do ano anterior, né? O troféu, a premiação vai ser uma consequência. Com certeza, e nós vamos chegar lá. Eu tenho mais 2 perguntinhas, porque eu falei para você que passa rápido, está quase terminando, mas eu quero perguntar tudo. Tá bom. Dado o seu background bancário, como você vê o mercado imobiliário? Você tem um preparo muito legal para analisar o mercado imobiliário. Sim. Quais oportunidades ele oferece? Longevidade e as possibilidades de ganhos? São infinitas, né, Mari? O mercado imobiliário, como falei, não distingue aí tua formação, né, tua idade. Se você trabalhar corretamente, você vai ter sucesso. As grandes capitais não param, né? Principalmente São Paulo, é uma potência financeira. Né? Então, a demanda é infinita. Né? Vai de como você vai trabalhar. Ah, entendi. E para quem está considerando ingressar no mercado imobiliário, um Rafaelzinho de 13, 14, 15 anos, que conselhos você daria? Mari, primeiro, tratar da tua fé.
né? Então, seja qual for, a minha, por exemplo, eu tenho muita fé em Deus, né? E eu deixo isso muito bem cuidado, né? Depois, ter convicção naquilo que você vai vender, né? Você compraria aquilo que você está vendendo? Eu não consigo vender algo que eu não compraria. Ou seja, você não consegue vender aquilo que você não acredita. Exatamente, né? Isso é o Rafael, né? Eu também sou exatamente assim. Então, se eu puder, puder dar um conselho, que você venda algo que você compre, né? Depois é cuidar dos elementos básicos da comunicação, né? Escrever de uma forma correta, se comunicar de uma forma correta, que é aquela primeira impressão que o cliente vai ter de você. Imagem. A imagem, e no tocante da imagem, como que você está, né, se portando, né? E na sua imagem digital, né? Como que você se comporta nas suas redes, né? Aquela pessoa que te segue tem confiança e empolgação para comprar com você, né? Como que você está se comportando nas redes? Depois, se você não é da área comercial, ou até se você pode fazer uma reciclagem, né, em técnicas de vendas, né? Isso é importante também. Aplicar as técnicas de vendas. A gente faz de uma forma instintiva, mas quando você aprende as técnicas, fica muito mais fácil de aplicá-las. Sim, é importante aprender concretamente, não de forma instintiva, concordo. Exatamente, o time da venda, o fechamento, né? Isso. Desde como o cliente está se comportando, os gestos, porque o corpo fala, né? Então, poder extrair do cliente o máximo possível, né? Então, com técnicas, você consegue. Né? Depois, competir com você mesmo, né? Não olhar o coleguinha, né? Eu falo o seguinte, que se eu olhar o último do ranking e eu estiver ali perto do meio, eu vou me sentir muito bem, né? Vou passar, vou encher o peito perto dele, vou achar que eu tô o máximo. Se eu olhar o primeiro, eu vou talvez me frustrar ou arrumar uma desculpa porque que ele está em primeiro. Mas também ele está lá por conta disso e disso daquilo. A gente, infelizmente, tem esse tipo de reação, é verdade. Para confortar nossa mente. Confortar nossa mente. Então, se você disputar com você mesmo, não vai ter isso. Porque se você estiver vencendo, né? O Rafael vence o Rafael de 2024, vai vencer o Rafael de 23. E tá tudo bem. E procurar aprender algo novo, né? Então, a venda é um grande bate-papo, né, Mari? Tem toda a parte técnica. Você vai explicar toda a parte técnica, mas depois eu vou entrar num bate-papo com você. Com certeza, você vai entrar no gosto da pessoa, nas necessidades, nos porquês. E aí eu digo que o corretor, além de conhecer a parte técnica, tem que conhecer a parte humana. Exatamente. O corretor é um terapeuta. Exatamente. Não importa muito o nicho, se é parceria, se é incorporação, que nem eu faço, não importa. Você lida com pessoas. Sim. E quando você lida com pessoas, você tem que ter empatia, respeito, certas regras para poder entrar até no universo do outro e trazê-lo para o teu. E o conhecimento ajuda muito nisso, né, Mari? Porque lógico. Você consegue criar conexão. E porque o cara quer comprar de alguém que ele se identificou, né? Exato, a real é essa. Exatamente. Sim, produto é muito bom. Óbvio, você tem que estar numa empresa tipo a Calas, cujo produto é bom, a empresa é séria, correta, mas agir desse jeito que você está falando. O cliente quer comprar de alguém que ele confie. Então, desde o profissional até a estrutura da empresa. E o grande lance, eu acho, né, para a gente seguir na área comercial, é você definir quem é ou quem são ou o que é o seu combustível. Sim. Você imagina que você é um carro e você precisa de combustível. Sim. O que te move? E o que te move, Rafael? O que te move, né? Eu, por exemplo, tenho muito bem definido o meu combustível. Né? Hoje meu combustível é a Juliana. A sua esposa. Minha esposa, a Giovana e o Anthony. O Anthony, que seja bem-vindo. 1 mês de vida? 1 mês de vida. Que gracinha. Então, combustível melhor que esse não existe, né, Mari? Eu tô achando que agora em 2024 o VGV dobra, né, Rafael? Tomara. Porque você sabe que, você vê, em 30 minutos nós resumimos a sua vida. Sim. Né? Ela é muito mais do que isso, mas eu agora em 1 minutinho vou resumir tudo que eu ouvi aqui e eu vejo um rapaz extremamente focado, determinado, que veio de uma família amorosa, né? E que ele lutou e batalhou e o final é o troféu.
São muitos troféus que você vai ter, é fato. Mas esse de 2023, ainda mais depois com a vinda do Anthony, agora no início de 24, eu acho que assim, você deve estar muito satisfeito, né? Muito, Mari. Muito feliz por estar passando por esse momento, né? É um momento mágico que eu falo, né? De ser pai e motivação profissional, né? De monte, Não te pessoal falta. de monte. É um período de adaptação, né? A gente estava Sim. conversando um pouco antes, dormindo um pouco. Não tem problema, não tem problema. É melhor do que a sopa, hein? É melhor Dormir que a pouco sopa. é melhor do que a Não, sopa. tá tudo bem. Eu fico conversando com ele na madrugada e tá tudo certo. Ai, Então, que legal. tá sendo muito gostoso, é um período mágico. Eu me adaptei nesse um mês, né? Mais de home, né? Procurei e minha produção, como te falei, Não caiu. não caiu. Né? Sim. Então, consegui fazer, dar a atenção que eu queria, né? Naquele início, o suporte para a esposa, que é muito difícil esse início. Nesses primeiros meses, mas logo, logo você vai ver que tudo vai voltando ao normal e o Rafael já vem com carga total, porque tem o Anthony para cuidar, né? Sim, e temos muitos desafios para esse ano, muito lançamento, muita coisa boa para acontecer. Sim, e nós temos também o nosso projeto, que eu ainda não vou falar, né? Um projeto muito bacana e você vai voltar de novo para a gente falar desse projeto. Com certeza, Pode conte ser? comigo. Rafa, gostei muito de te receber aqui. Por mim eu ficava conversando muito mais, mas nós vamos deixar para o próximo episódio, pode ser? Vamos, Mari, muito obrigado Imagina. pelo convite novamente. Obrigada é uma a honra você. bater esse papo com você. Obrigado você, Rafa. Pessoal, nosso Pod Vivax chega ao fim aqui na Rede Vivax TV, onde histórias de sucesso ganham vida. Curtam, sigam e compartilhem. Não esqueçam de deixar suas mensagens. Beijos.